Habitando no esconderijo do Altíssimo, este será o título da nossa 9ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de jovens. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar aprendendo mais a respeito do livro de Salmos. Na aula de hoje nós estudaremos o Salmo de número 91 e nós vamos aprender por que é que Deus pode ser considerado o nosso refúgio e fortaleza, que é um dos objetivos da nossa aula. Eu acredito que você deve ter conhecido, assim como eu, ao longo da sua vida, pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, seja em suas casas, sobre suas camas ou mesmo em seus comércios, como uma espécie de amuleto ou de mantra, né, que se recitado ou apenas se deixado ali aberto, ele vai proteger aquela casa, aquela família ou mesmo aquele estabelecimento de todo o mal. Mas será que é verdade? Será que só deixar a Bíblia aberta ali, pegando poeira, é suficiente para que nós estejamos protegidos? Ou será que recitar o Salmo 91 todos os dias, como uma espécie de mantra ali, é suficiente para que nós tenhamos Deus como nosso Deus onipotente, como nosso refúgio, como a nossa fortaleza? Aqui estão alguns dos pontos que nós iremos estudar na aula de hoje. Antes de nós entrarmos na nossa aula, eu gostaria de te lembrar de me ajudar, de me auxiliar. Eu tenho me esquecido de falar nas últimas aulas e hoje eu preciso falar, eu preciso da sua ajuda. Se você puder deixar o seu like, por gentileza, neste vídeo, se você ainda não é inscrito, puder se inscrever, ou se você quiser deixar um comentário, assim você estará me ajudando muitíssimo aqui, abençoando o meu trabalho aqui no YouTube e fazendo com que esse vídeo alcance outros alunos e outros professores da classe de jovens. Então, já te agradeço porque eu acredito que você vai me ajudar, não é mesmo? Vamos continuar então? Nosso texto principal para essa aula está lá no Salmo 91, verso 1, que nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No resumo da lição, quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que ele é o seu refúgio e fortaleza. Como objetivos para essa aula, nós temos os seguintes. Primeiro, compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Segundo, conscientizar os nossos jovens de que nós podemos experimentar o livramento do Senhor. E terceiro, saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. Aqui na orientação pedagógica da nossa revista, no início aqui da página 63 da lição de professor, nós temos uma sugestão da lição de que nós podemos iniciar a nossa aula fazendo as seguintes perguntas para os nossos jovens. Primeiro, quando você enfrenta uma situação difícil, em quem você se refugia? Quando você está vivendo aqueles dias difíceis, complicados, de frustração, de tristeza, de dificuldade, para quem você vai? Sabe, com quem você conversa? A quem você se dirige? Você consegue se refugiar em Deus nesses dias tão difíceis? É uma pergunta para os nossos jovens. E a segunda pergunta é: a quem você pede ajuda? No momento de necessidade, para quem você pede ajuda? Acho que é uma forma bastante reflexiva de começarmos a nossa aula, de iniciarmos uma aula em que nós falaremos da ajuda de Deus, do refúgio que Deus é, começarmos perguntando para os nossos jovens se Deus é o refúgio deles, se Deus é a ajuda deles. É uma forma de refletirmos e de fazermos com que os nossos jovens conversem, falem conosco, porque a ideia é que essa aula não seja um monólogo de você, né, ou no caso de nós, professores, mas que seja um diálogo nosso com os nossos jovens, que eles possam compartilhar as impressões deles, o que eles acham, o que eles concordam, o que eles discordam da aula. Assim nós conseguiremos alcançar os objetivos da lição, mas não só eles, o objetivo da escola, que é aprendermos em conjunto. Vamos para o nosso texto bíblico? Nós iremos ler o Salmo 91, a partir do verso 1 até o verso 16. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés os filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que salmo maravilhoso, que privilégio que nós temos de poder estudá-lo, de poder mergulhar um pouquinho mais fundo do que apenas se nós fizéssemos uma leitura corrida neste salmo. Então, na nossa introdução, a lição nos convida ao seguinte: a temática desta lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos de nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento, e é um apelo, na verdade, né? Faltou um acentinho aqui. É um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus, que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Amém? Primeiro tópico, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Então, aqui no primeiro subtópico, nós iremos falar sobre a estrutura do Salmo 91. Nesta lição, nós vamos classificar a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Primeiro, Deus como nosso refúgio e fortaleza, dos versos 1 ao 2, né? Segundo, experimentando o livramento do Senhor, dos versos 3 ao 13. E terceiro, apegados ao Senhor, dos versos 14 ao 16. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura e declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhança com o 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo, que, segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 31 ao 39. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo buscando em Deus proteção em tempos de perigos físicos e também espirituais. Segundo subtópico, o Deus soberano. Nos versículos 1º e 2º, nós podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa, aquele que habita e ele é o meu Deus. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente e descansará remontam à ideia de plena segurança em Deus. Nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou de seus seguidores, uma fé robusta e firme. Eu gostei tanto esses 2 adjetivos que a lição nos colocou, da fé que o Senhor espera de nós, robusta e firme, como algo, sabe, me passa a impressão de que o Senhor deseja que nós tenhamos vivência com Ele, a fim de que nós tenhamos uma fé robusta, que a gente tenha experiências com Ele. Experiências de conhecê-lo através da leitura das Escrituras e experiência de conhecê-lo de forma pessoal através da oração, de falar com Ele, de interagir com Ele. O Senhor deseja, não que nós sejamos cristãos amortecidos, sabe, anestesiados, que vivem aquela fé meio que mecanicamente. Eu vou à igreja, eu leio a Bíblia às vezes, eu faço uma oração, dia sim, dia não. Não, o Senhor deseja que nós tenhamos uma fé robusta, firme, que nós saibamos quem Ele é. Sabe, nós não precisamos, para ter proteção do Senhor, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, falar, aqui, ó, vamos deixar a Bíblia aqui, ó, bem em cima da mesa, que é para o Senhor cuidar da nossa família. Não. O Senhor deseja que a gente tenha experiências com Ele, que a gente saiba como falar com Ele, que a gente possa dizer, eu conheço o Deus a quem sirvo. É tão lindo perceber a proximidade que o salmista tinha ao escrever esse texto, sabe? Direi que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza. Você fará o que, salmista? Eu direi do meu Deus, porque eu o conheço, porque eu tenho uma fé robusta e firme. Oxalá que nós, professores, e os nossos jovens possam construir no Senhor uma fé robusta e firme. Amém?
Vamos continuar. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com ele, se esconde nele e descansa debaixo da sua sombra. Pode confiar plenamente no Senhor. Essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito com o Deus Todo-Poderoso. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável na história da igreja e com impacto profundo na qualidade da vida espiritual dos crentes. Nosso Deus é soberano. Isso não está em discussão. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico, de uma herança de fé legada pelos primeiros pais e, principalmente, não pode declarar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sabe que é lindo ouvir a declamação desse salmo, é lindo ler esse salmo e falar: uau, Ele é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. É muito bonito. Mas nós voltamos para aquelas perguntas que nós fizemos no início da aula aos nossos jovens. No momento em que nós precisamos de ajuda, é Deus o nosso refúgio? É Deus a nossa fortaleza? É nele que nós confiamos? Ou nós nos limitamos a ler o Salmo 91, a ouvir o Salmo 91, a abri-lo na Bíblia e deixá-lo aberto? Ou a gente vive o Salmo 91? O Senhor deseja que nós tenhamos uma fé robusta e firme. E que a gente possa dizer não só da boca para fora, não como um mantra, não como uma espécie de, de como que eu tinha falado no início, eu até esqueci, como uma espécie de amuleto. Não. Nós precisamos aprender a viver o fato de que Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É como se nós pudéssemos dizer: Senhor, no meu momento de dificuldade, eu elevo os meus olhos, assim como o salmista, para os montes, porque eu sei que Tu és o meu refúgio, que Tu és a minha fortaleza e que eu posso confiar em Ti. Mesmo que ao meu redor, mesmo que aqui no plano terreno, mesmo que quando eu olhe para a situação eu pense: não vai dar, a minha fé está edificada em Ti e eu consigo dizer, mesmo temendo, que Tu és o meu refúgio, que Tu és a minha fortaleza e que eu confio em Ti. Que nós possamos ultrapassar a barreira teórica e vivermos e praticarmos o Salmo 91. Que ele seja uma verdade da nossa vida, uma constante dos nossos dias. Que a gente consiga crer no Deus que a gente serve. Terceiro subtópico, refúgio e fortaleza. O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta de que Deus é para a pessoa que declama o Salmo. Então a gente fala assim: Deus é o meu, é nós quem estamos falando, é uma declaração de fé, uma declaração de verdade do que está acontecendo na minha vida. Deus é o meu refúgio. Direi eu, eu vou falar do Senhor, por quê? Porque eu tenho vivido com Ele. Eu amo esse salmo, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo o devocional e o Senhor ministrou muito forte no meu coração, porque o salmista está dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então é assim, eu não direi que Ele é o pastor que Ele é o Senhor, do meu pastor, que Ele é o Senhor do meu esposo, que Ele é o Senhor do meu amigo. Não, eu vou dizer que o Senhor é o meu Deus. E sabe, nós precisamos aprender a não viver uma fé por terceiros, a não nos alimentarmos espiritualmente apenas do que terceiros nos dizem. A palavra de Deus está disponível a todos. A oração e o relacionamento com o Senhor estão disponíveis para todos. Portanto, nós podemos assumir uma posição pessoal como salmista e dizer: eu direi do Senhor que Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor, porque eu tenho vivido as minhas experiências pessoais com Ele. Sabe, é maravilhoso ler a palavra de Deus e saber o que o Senhor fez e ver como Ele usou homens e mulheres ao longo de tantos séculos. Mas é ainda melhor poder viver com esse Senhor e saber que Ele não mudou. Que assim como Ele usou Moisés, que assim como Ele usou José, Davi, Ele continua nos usando. O Deus é o mesmo. Basta que nós também tenhamos um espírito disposto, a fim de ter ousadia para conhecê-lo, de ter disposição
para saber quem Ele é. E então poder declarar, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Aleluias! Que lindo que é poder entender que o Senhor deseja um relacionamento conosco. Ele é um Deus pessoal. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que haja comunhão entre nós e Ele. Como é maravilhoso servir a esse Deus. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós podemos nos esconder debaixo de suas asas e, ao mesmo tempo, podemos estar firmes nele. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos na Bíblia, né? Seja forte e corajoso, Josué capítulo 1, versículo 9, fortalecei os vossos corações, Tiago 5:8, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, João 16:33. Nesse sentido, Deus espera de nós resiliência, perseverança e... eu falei resiliência primeiro, né? Resistência, perseverança e resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Esta fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus. Por isso podemos dizer, Ele é a minha fortaleza. Aleluias! Que os nossos jovens possam sair dessa aula dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. Eu tenho vivido experiências com o Senhor. Que maravilhoso que é ter o privilégio de desfrutar, de conhecer essa fortaleza, sabe? De chamá-lo de meu Deus na primeira pessoa e de dizer Ele é a minha fortaleza. Oxalá que todos tivéssemos a oportunidade de conhecer o Senhor assim tão de perto. Segundo tópico, experimentando o livramento do Senhor, dos versos 3 ao 13 agora. Primeiro subtópico, o livramento dos homens maus e das doenças. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, bem como os perigos de enfermidade, peste na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. O versículo 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma recompensa de juízo, mas o justo que vive em fidelidade a Deus não será atingido e viverá em segurança. Segundo subtópico, triunfando na batalha. Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus, o Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação. A praga, no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito, ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. Os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina no mundo espiritual, no mundo físico, por meio de anjos. Note que no Novo Testamento, Satanás usou esses dois versículos para tentar, no caso, o nosso Senhor, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele distorceu completamente o sentido do texto, porque em nenhum momento do Salmo nós somos ensinados de que devemos nos expor deliberadamente ao perigo e aí chamarmos os anjos para dar ordens a eles. Não é assim que funciona. Finalmente, nós temos também aqui no verso 13 a questão do leão e da cobra, que trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superar, inclusive, estes símbolos de poderes malignos. Então aqui nós conseguimos entender que o Senhor nos livra, que Ele nos dá livramento. E eu gosto que o salmista ele vai falar no campo físico, que nós podemos ser assolados por doenças, ou no caso dele, antigamente, por exércitos, por inimigos, né? Mas nós podemos ser assolados por pessoas más também. Hoje nós não enfrentamos exércitos, mas às vezes nós precisamos conviver com pessoas que intentam mal em seus corações. Então o salmista vai falar da proteção do Senhor no mundo físico, mas também no mundo espiritual. E eu gosto porque ele vai nos dizer que, assim como o Senhor nos livrou das pragas no Egito, ou seja, quem conhece o Senhor pode reivindicar nele aquilo que ele já fez. Pode dizer, Senhor, assim como fizeste com o povo de Israel e os protegeste das pragas do Egito, também proteja a minha vida, a minha família. Ou seja, conhecer ao Senhor é maravilhoso, porque a gente pode se lembrar do que Ele fez, ativar a nossa memória e dizer, Senhor, o Senhor já operou algo parecido, eu clamo para que o Senhor opere de novo, para que o Senhor faça de novo. Olha como é maravilhoso ter uma fé robusta e firme. A gente consegue ativar a nossa memória e se lembrar daquilo que Deus já fez.
Terceiro subtópico, um olhar mais profundo. Nós precisamos ressaltar que o salmista se refere de modo geral à relação do fiel com Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George Wood, ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nesta terra, conforme nós lemos no livro de Jó, na Bíblia, além da experiência concreta de exemplos que nos mostram isso. Certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Quantos de nós já não presenciamos pessoas justas sofrendo, sentindo dor, sendo despejadas de sua casa, né? Nós já vimos isso. Acontece. E eu gosto que a lição ela vai nos dizer que sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e os seus apóstolos, bem como muitos heróis da Bíblia. E também os heróis da nossa igreja, heróis da fé. Vários homens e mulheres foram assolados por dificuldades, por doenças, pela morte. Tiveram que sobreviver ao período de luto. Então, é importante nós termos uma postura de que Deus deseja nos abençoar aqui na terra também, deseja, mas nós seremos assolados por males, por destruição. Jesus já nos alertava de que no mundo nós teríamos aflições. Às vezes nós assumimos uma postura de que Deus nos deve alguma coisa, sabe? Ai, porque eu mereço uma casa assim. Não, porque eu mereço aquela fugiu a palavra, aquela promoção. Ou então porque eu mereço me casar com um fulano, não com Beltrano. Ai, eu mereço morar num lugar assim. Cuidado com esse tipo de palavra, sabe? Ai, porque aquele texto do salmista, ele é usado de forma equivocada, né? Nunca vi, fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência. A gente tem que tomar cuidado, porque aqui o salmista está falando de uma experiência pessoal. Ele não viu, mas talvez você tenha visto. Eu já vi algumas pessoas que foram justas em Deus, tementes ao Senhor, e que morreram, que deixaram este mundo, foram para a glória sem nada, com muitas dificuldades financeiras, e ainda deixaram a família em uma situação ruim. Já vi isso acontecer. Só que a nossa morada não é aqui na terra. Nós estamos de passagem. Algumas bênçãos que nós achamos que nós iremos colher de forma material aqui, nós não iremos. Algumas bênçãos estão reservadas para nós em forma de galardão para a eternidade. Então, algumas pessoas justas irão padecer aqui na terra, irão sofrer. E talvez nós estejamos entre estes justos que padeceremos aqui na terra. Eu não sei se os irmãos já leram, mas eu deixo inclusive aqui a indicação daquele livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Eu leio ele todos os anos, faz alguns anos, no início do ano, porque eu gosto de me lembrar de que eu estou fazendo pouco e de que eu posso melhorar. Porque às vezes a gente fica numa posição meio de que, sabe, eu já estou fazendo o suficiente. E nós não estamos. Aqueles homens e mulheres retratados ali no livro Heróis da Fé deram as suas vidas, gastaram as suas vidas pela causa do Mestre e sofreram. Alguns mendigaram o pão. Mas eu tenho certeza que a recompensa espiritual que eles já estão recebendo por estarem descansando com o Senhor no paraíso, ela já vale todo e qualquer sofrimento que eles vivenciaram aqui, porque nós estamos aqui de passagem. Então, é importante nós nos lembrarmos daquilo que a lição vai nos falar, de que o saudoso pastor George Wood nos deu uma ótima chave para ler o Salmo 91, que é através de Romanos 8, 31 e 39. Lembra deste texto? A lição vai nos lembrar dele aqui agora. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós, e por isso nada poderá nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura. Ou seja, pode ser que a morte chegue para nós. Pode ser que a altura, a profundidade chegue para nós. É possível. Só que nada nos separará do amor de Deus. Assim, nós podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo, entretanto, nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna, lá nos céus. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem mesmo o padecimento físico, porque sim, é possível que nós padeçamos. Mas se padecermos, que isso não nos separe do amor de Cristo. Amém?
Vamos para o nosso terceiro tópico, apegados com o Senhor. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor e conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Oséias 6:3. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra, não há como conhecê-lo fora da Bíblia. A palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável do conhecimento a respeito de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui no nosso segundo tópico nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deste conhecimento de Deus, porque veja só, tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará ao Senhor, e este, o Senhor, o responderá, e na angústia ele receberá o livramento de Deus. Na oração, nós conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda a nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Que maravilha é perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Você pode e deve desfrutar dessa rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez da nossa confiança em Deus. Quem o experimenta na oração não duvida jamais de sua poderosa ação. Nós falamos agora há pouco. Na palavra de Deus nós conhecemos quem o Senhor é, mas na oração nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele, né? É a oração que sedimenta a nossa fé. Porque uma coisa é ouvir o que o Senhor fez, é ler o que Ele já fez, é ler quem Ele é aprender mais dele através de sua palavra. Outra coisa é me colocar de joelhos e dizer, Senhor, o Senhor que foi o Deus de Daniel, o Senhor que foi o Deus de Maria, a mãe de Jesus, o Senhor que foi o Deus de Madalena, que falou com aquela mulher, que disse a ela, ela recebeu o privilégio de ser a primeira pessoa a ouvir a maior mensagem do Evangelho, que o Senhor estava vivo. O Senhor que foi o Deus daquela mulher que a perdoou, que a alcançou. Por favor, seja o meu Deus também. Estes homens e essas mulheres que a Bíblia nos mostra, eles já foram. Eles já estão descansando com o Senhor. E nós? Será que nós também poderemos dizer assim como o salmista, direi do Senhor, quem dirá? Eu direi, porque Ele é o meu Senhor. Porque eu tenho conhecido quem Ele é ao longo dos séculos através da sua palavra, e conhecido quem Ele é através dos períodos de oração que eu passo diante dele, dizendo, Senhor, revela-se a mim. O Senhor já se revelou para essas pessoas, o Senhor já nos deu uma revelação geral, que é a tua palavra. Fala comigo agora. Que maravilhoso que é poder desfrutar do privilégio de conhecer ao Senhor. Terceiro subtópico, desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Recobrando o prudente conselho do pastor George Wood, a promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima. Sempre levando em conta... Opa, bati a mão aqui. Sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança no porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Eu falei, acredito que na aula passada, que na classe de jovens nós conversamos recentemente aqui, nós tivemos uma discussão. E uma discussão que eu digo foi cada um mencionando o seu ponto de vista, e não foi um debate, foi uma discussão, uma conversa com vários pontos de vista, de que a vida do cristão ela é muito boa, porque nós temos aqui na Terra a oportunidade de vivermos carregando a esperança de que existe Deus e de que há uma eternidade nos esperando, e lá na eternidade nós continuaremos vivendo com o Senhor. E na eternidade de uma forma contínua, né? Porque nós viveremos com Ele para sempre. Então, olha só como nós, pessoas que cremos em Deus, que de acordo com a palavra somos justos, temos o privilégio de vivermos com o Senhor aqui no plano terreno e também viveremos com Ele lá na eternidade. Oxalá que todos nós possamos alcançar essa vida com o Senhor aqui e também lá na eternidade. Para concluir, aqui na nossa aula, a conclusão vai nos dizer que nesta lição nós estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento.
Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo perigo e os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar. Mas o Senhor é infalível, então não deixe a preocupação e o medo dominarem o seu coração. Confie inteiramente no Senhor. Amém? Nesta aula, nós possamos ser usados pelo Senhor, possamos ser canais de bênção, de ensinamento para a vida dos nossos jovens. Que nós possamos encerrar essa aula juntamente com os nossos jovens, crendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e sabendo que está diante de nós a oportunidade de chamá-lo de meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Basta que nós tenhamos a disponibilidade de viver um relacionamento mais profundo com Ele, de conhecê-lo e de falar assim como o salmista, eu direi, na primeira pessoa, eu direi do Senhor. Opa, bati a mão aqui. Eu desejo que o Senhor te abençoe nesta aula, que você seja um canal de bênçãos e de ensinamentos para a vida dos seus jovens e que o Espírito Santo te use de maneira poderosa para ministrar o Salmo 91 sobre a vida dos seus jovens. Amém? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe e até a próxima aula.